Seguimos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando exatamente do tema de que o mundo me transforma. Hoje nós vamos falar sobre realidades e ilusões. Por que vamos falar sobre isso? Isso é muito importante para a gente entender como que essa relação no mundo, vai nos transformando. Quando a gente é criança, a gente aprende a desbravar o mundo e a explorar a vida através das fantasias que a gente cria, né? Então a gente vai muito para o mundo imaginativo. A gente cria imagens, tudo que as pessoas vão falando ao nosso redor, nós vamos imaginando como é, o que aquilo significa, a gente simula cenas. Então, a gente, a partir da infância, já constrói essa relação ilusória. A gente começa a desenvolver sonhos, As pessoas perguntam, o que você quer ser quando crescer? Aí você começa a imaginar, nossa, o que eu quero ser, Aí eu me imagino um médico, eu me imagino um bombeiro, eu me imagino, essas profissões mais rotuladas que a gente tem com clareza o que é. E aí a gente depois começa a desenvolver paixões, E aí a gente começa a imaginar como que vai ser aquela relação, como que vai ser aquilo. E aí a gente começa a construir desejos, planos. Eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu quero conquistar isso, eu quero que as pessoas me vejam de determinada maneira. E sem perceber, eu acabo dando força demais às fantasias que eu crio. E eu começo a interagir com essas fantasias, com essas ilusões, ao invés de interagir com as minhas realidades, Então, é importante a gente considerar isso, porque as ilusões acabam nos influenciando a comportamentos que não são compatíveis com o que a gente está vivendo de realidade. Por exemplo, você pode estar num relacionamento amoroso com alguém e você quer tanto que dê certo esse relacionamento que você começa a fantasiar que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está todo mundo feliz. Mas na realidade não está. Só que aquela fantasia é tão importante para você que você começa a interagir mais com ela. Então, ao invés de você reconhecer que as coisas não estão boas e cuidar, trabalhar na cura, na tratativa, na melhoria, na resolutiva dos problemas da relação, você vive agindo como se tudo estivesse bem. E aí aquela problemática começa a ficar maior, 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 até às vezes chegar num ponto que é irreversível no sentido de não dar, a gente não consegue mais junto resolver. Perdemos o time, perdemos o momento. Ou a gente consegue resolver, mas a resolutiva não necessariamente vai nos levar ao lugar que eu queria estar. E aí eu me desabo, eu me destruo por dentro, porque eu vivo uma verdadeira desilusão. Então, muitos dos nossos tombos na vida têm mais a ver com a distância entre a ilusão e a realidade do que com o real tombo em si. Porque o que eu me vejo perder é a fantasia que eu criei. Se eu estivesse mais alinhado à minha realidade, talvez eu não tivesse o sentimento de perda.
porque eu estou vendo o processo de transformação e as coisas acontecendo. Então, eu tenho mais facilidade de assimilação e de aceitação e, inclusive, de resolução. Porque como eu não estou sofrendo com a perda da ilusão, eu já começo a pensar em ações resolutivas. O que eu vou fazer para resolver? O que eu posso fazer para lidar com isso? Além disso, eu fortaleço a minha habilidade construtora, que a gente vem falando desde o início desse mês. Porque, lidando com a realidade, eu estou o tempo inteiro buscando recursos de mudar a realidade para onde eu quero ir. Mas se eu fico preso às ilusões. Uma coisa legal é que a imaginação, a ilusão, a fantasia tem um papel nas nossas vidas. Porque através, né, das fantasias, a gente simula situações, a gente se prepara para possíveis situações que podem acontecer, a gente raciocina sobre as coisas, explora conceitos, a gente até se satisfaz, né? Através das fantasias, a gente até satisfaz vontades, prazeres, desejos. Então, existe um lugar bom nas ilusões, nas fantasias. A gente imagina fazendo aquilo que a gente gostaria, a gente planeja. Mas a gente precisa ter consciência de que é uma fantasia, de que é uma ilusão e voltar para a realidade. Entende? Eu busco o recurso da fantasia consciente. Vou imaginar, vou pensar, poxa, isso ia ser tão legal, beleza. Mas é uma fantasia. Aí eu volto e vou para as minhas ações. Se são ilusões que eu vou criando, né, e que constroem meus desejos, o que eu vou fazer com isso agora? Porque isso é ilusão. Eu volto para a realidade e transformo em plano de ação. Ações que vão me levar a esse lugar. Mas se eu ficar só lá, muitos de nós fazemos isso, inclusive, profissionalmente. Porque a gente acha que a profissão nos define, ou a gente acha que o carro que a gente conquistou, a gente comprou agora nos define, que a roupa que a gente usa, a marca nos define, que os lugares que a gente frequenta nos define, que a academia que a gente frequenta, né? A gente acha que esse externo nos define e aí a gente começa a criar uma ilusão de que somos o que essas aparências estão dizendo que somos. Eu sou essa aparência. E daqui a pouco as coisas se modificam e eu não consigo estar nesses mesmos lugares. E aí eu começo a perceber que eu não sou aquilo. Ou até continuo essas conquistas, mas eu vivo problemáticas que redirecionam minha percepção de vida e eu aprendo que nada disso tem valor, que tem outra questão que tem mais valor, e aí eu começo a sofrer porque eu me defini a partir disso que não tem mais sentido, então agora eu sou o quê? Aí a vida começa a perder sentido, aí eu começo a perder a vontade de viver e o prazer e vou deprimindo ou me envergonhando. Percebe a representatividade que a sua relação com as suas ilusões tem na sua vida? E que é você quem está causando isso. Porque você é quem pensa, a gente não falou isso nas semanas anteriores? Você é quem pensa, você é quem deseja, você é quem constrói, você é quem escolhe com o que você vai se relacionar, se é com a realidade ou se é com a ilusão. E aí, quando a gente identifica, né, essas desordens todas,
Deus, na sua misericórdia, nos dá o direito de redirecionar, de corrigir, de fazer de novo, de tentar de novo, né? E aí vamos tentar. Podemos tentar. Nós somos criadores da nossa vida. Uma vida real, espiritual, que utiliza do corpo físico e da matéria como instrumentos para o seu crescimento, para o seu despertar. O agora constrói o meu amanhã. E é no agora que eu posso agir. Agir com a minha realidade, porque a minha realidade também está no agora. O que eu vivi virou um passado, virou história. O que eu quero viver são ilusões. O agora é que eu tenho para agir. É no agora que eu posso agir em coerência com os meus planos. E ao agir, é que eu vou transformar minhas vontades em realidades. Mas enquanto essa vontade não é a realidade, que eu tenha consciência de que é uma vontade. É no agora que eu estou, que eu penso, que eu atuo, que eu tenho uma ação diante da minha vida, que se apresenta para mim no agora. Então tenhamos a coragem de nos desprender da bengala da ilusão, porque ela pinta uma imagem irreal nossa. Ela maqueia a nossa vida. E isso causa em mim um desperdício de viver. Porque ao invés de eu estar no agora, aprendendo com o agora e construindo um novo agora coerente com o que eu quero, eu estou desperdiçando o agora porque estou consumindo a ilusão. Mas você é um ser real, que tem sentimentos reais e o desejo real de ser livre e de ser feliz. Então, use o agora para viver a realidade. E as ilusões tenha como recurso de fantasia consciente de que não há a realidade na ilusão. E aí você vai conseguir curtir mais viver. Porque ao invés de você criar expectativas, como se você controlasse tudo, como se você fosse o Deus da sua vida, e por isso ficar se frustrando o tempo inteiro, você pode entender a realidade do momento e pensar: como eu posso viver esse agora em coerência com o que eu quero construir de vida para mim?
no agora e nessa realidade, diante dessa realidade, o que eu posso fazer para desfrutar disso? Ah, mas eu gostaria de estar vivendo aquilo lá. Mas você está vivendo? Não. E você está no agora. Então tenha como plano. Mas para você construir isso, você tem que agir agora. Ah, mas isso que eu estou imaginando não depende das minhas ações. Então vai viver o agora. Porque é a realidade que te faz viver. E a sua vida, hoje, é a realidade do agora. Por mais que esse agora esteja muito doloroso para você, você só tem um agora. Então, diante de tamanha dor, busque quais ações você pode ter no agora para minimizar a dor, para se proteger de dores maiores, para transformar essa dor numa história de passado e transformar em impulsionamentos para uma nova conduta, para uma nova personalidade. E se ir para a fantasia vai te fazer bem em um determinado momento, vá para a fantasia, consciente. Essa é a questão. Porque a fantasia também é um instrumento que você pode usar a qualquer momento, desde que você esteja consciente de que é uma fantasia. É uma ilusão. E é assim que você vai aprender a, na realidade, com a realidade, construir a nova realidade que você quer construir na sua vida. As mudanças que você quer tornar reais. É agindo em coerência com a realidade atual. Isso vai gerar resultados. Do contrário, você vai desperdiçar a sua própria vida. Semana que vem, então, a gente se encontra. Até lá!